O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que ele fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Mas devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti. O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos amados, nesta missa dominical, e todos, já adianto que estamos já vivendo sobre efeito e convido todos amanhã a celebrarmos a exaltação da Santa Cruz, terça-feira, Nossa Senhora das Dores. E é nesse sobre efeito da cruz e da salvação, pelo preço pago pelos nossos pecados, e como viver em comunidade a partir do Cristo, que nós vamos seguir. Filhos, nós estamos, e eu não me canso de dizer, porque quanta graça, hein? Não sei se você acompanha os programas diários, mas quanta graça já tem aparecido de Jesus das Santas Chagas. Eu confesso que eu achava que eu estava fazendo 4 fitinhas, 3 aqui, 3 no rádio. Uma senhora me disse: não, pá, lá de Boston, que me acompanha, na obra Evangelizar, temos lá Missão Estados Unidos, meu abraço, fazendo 5, lembrando as 5 chagas. Outra me disse 13, mas tem gente já recebendo graças. E assim a gente vai rezando. Não é que Deus precisa de fitinha, não é que Deus precisa de nozinho, somos nós que precisamos insistir
Da mesma forma, precisamos insistir sobre o tema que nos é proposto hoje. Nós estamos na leitura orante do Evangelho de Sacristão, Mateus. E domingo passado, e neste domingo, a liturgia nos fala de uma coisa maravilhosa: como viver em comunidade. Domingo passado nos falava da necessidade da correção fraterna, e hoje a necessidade do perdão. Vocês me permitem, eu só peço à equipe, eu sei que o meu horário nessa missa é contado. Na missa das 11 eu posso me esbaldar em falar, mas por favor não me deixa perder, porque eu quero fazer uma recapitulação um pouquinho. Que às vezes a gente fica imaginando que perdoar é algo muito fácil. Não foi nem para o povo de Deus. Lembre-se, a grande mensagem do Evangelho é: Deus está explicitamente no Salmo. Deus é bondoso, compassivo e caridoso. Então, se assim Deus é, Jesus não podia ser diferente. E Jesus o foi. E se Jesus foi o reflexo do Pai, bondoso, compassivo, caridoso, nós como discípulos temos que o ser. E nossas comunidades não podem ser diferente. Mas a evolução do perdão, me permita divagar um pouquinho. Você sabia que foi um processo para o próprio povo de Deus? Eu vou citar, eu até trouxe transcrito. Você sabe que Caim matou Abel. Caim foi marcado com um sinal. Em Gênesis, no capítulo 4, versículo 23 e 24, você sabe como o filho de Caim, cujo nome é Lameque, andava pelas estradas? Olha a frase que ele dizia: eu mato a quem me arranhou, mato a criança que me pisar no pé. Caim será vingado 7 vezes, e Lameque 70 vezes 7. E eu vou repetir, porque se você olhar no Gênesis, a pessoa que ficou marcada, aquele que matou, o fruto do pecado gera, é isso que Gênesis quer nos mostrar, um Lameque da vida, que diz: eu mato quem me arranhou, mato a criança que me pisar no pé. Olha que vingança sem medida, descabida, que pessoa surtada. Qualquer semelhança, vocês vão me acompanhando. Caim será vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. Passou um tempo, e até houve um progresso, quando em Êxodo, capítulo 21, versículo 4, quem está fazendo a leitura orante comigo todo dia, perde não, gente, perdeu de manhã, vê à tarde, tem lá, olho por olho, dente por dente. Então, de uma pessoa que era transtornada, perturbada, movida pelo ódio, uma vingança sem limite, brota um senso de justiça, olho por olho, dente por dente. Porque veja, qual a diferença de uma pessoa malvada para uma pessoa justa, para um filho de Deus? O que o malvado faz? Alguém te faz o bem, você paga com o mal. Isso faz você ser malvado. O que faz uma pessoa ser justa? Fazer o bem a quem te faz o bem, retribuir com o mal quem te fez mal. Isso é justo. O que é que nos faz filhos de Deus? Quando alguém nos faz mal, retribuir com o bem. Isso nos faz cristãos. É um processo. Em Êxodo já dizia, olho por olho, dente por dente, é a justiça. Há uma evolução. A primeira leitura de hoje, que inclusive, mais uma vez, gente, aqui nos fala de algo muito verdade. É do Eclesiástico, eu adoro esse livro. O rancor, raiva,
São coisas detestáveis. Você pode perguntar para qualquer psicólogo, porque agora, assim, padre, não adianta, tem que perguntar para psicólogo. Não, os dois têm que trabalhar junto. Gente, raiva, rancor, prejudica a saúde mental, prejudica a saúde psíquica, prejudica a saúde física e espiritual. Isso já foi um avanço. E eu te pergunto, será que nós evoluímos? Você pode ter certeza, uma pessoa rancorosa, uma pessoa raivosa, ela fica detestável, amarga, azeda, e depois ninguém me ama, ninguém me quer. Por quê? Porque é uma pessoa vingativa. E olha que lá em Eclesiástico já está dizendo, rancor e raiva são coisas detestáveis. E olha que chega a dizer, até um pecador não faz isso, pela própria razão. Inclusive, dá uma olhada, eu estou falando porque é gratuito. Abra teu celular. Você tem lá o aplicativo da Obra Evangelizar? É gratuito, gente, eu estou falando porque é de graça. E se você abrir o aplicativo, você vai no seu App Store ou vai no seu Android, você vai ver liturgia diária. Acompanhe o que eu estou dizendo, você está vendo as imagens ali. Eu posso mostrar para todas as emissoras, é algo gratuito. Tem lá liturgia diária, uma grande conquista nossa. Está lá escrito assim. Veja o que Eclesiástico diz na primeira leitura. E isso vale a pena você ler em casa, viu? Quem se vingar, Deus se vingará. Perdoa a injustiça cometida contra teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Veja, ainda tem mais. A raiva e o rancor é um impedimento de as nossas orações chegarem até Deus. Está onde? Olha no teu aplicativo. Não tem folheto? Olha lá. No versículo 3. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Não tem caminho, meus irmãos, não tem escolha. Porque Deus é bondoso, porque Deus é misericórdia, porque Deus perdoa sempre. A nossa oração vai estragada, a nossa oração vai distorcida, os nossos pedidos são maquiavélicos, nossos pedidos são frutos de desejos impróprios, por isso Deus não atenderá. Isso é Antigo Testamento. Lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Meus irmãos, aqui, por mim eu já pararia o sermão aqui. Essa primeira leitura do Eclesiástico, vale a pena você retomar. Persevera nos mandamentos, pensa nos mandamentos, não guarde rancor. Dentro de casa, meus irmãos, no ambiente de trabalho. Me diga, tudo bem, mas tem padre, tem gente que, e você pensa que eu não, você tem gente que não fica torcendo para mim pisar na bola, para eu fazer qualquer coisa errada, num sermão eu falar uma coisa errada, para ficar aplaudindo, que adoraria me ver na desgraça. Você pensa que não tem? Meu filho, bem-vindo, olha para nosso Senhor que morreu na cruz. Mas como que nós devemos agir com isso? Como que nós queremos ser malvados? Nós queremos ser justos? Ou queremos ser bem-aventurados? Cristãos. É a nossa escolha. Em que nível que nós estamos? Por isso eu comecei fazendo a evolução. Diz ali, pensa nos mandamentos, pensa na tua morte. Como é que pode pai e filhos ficar sem se falar anos, marido e mulher ficar sem se falar? Então para quê? Para que manter um casamento assim, meu filho? Para que botar filho no mundo? Para que ficar cultivando e fazendo o seu balde de uma porção de bruxaria para você mesmo? Para se envenenar? Pensa nos mandamentos, não guarde rancor por teu próximo. Salto para o Evangelho, já é um processo. No tempo de Jesus, cresceu esse conceito de eclesiástico? Cresceu. Já entre os fariseus, os mestres da lei, eles começaram a pregar. Eclesiástico.
fala do olho por olho, dente por dente, mas também fala, não guarde rancor, perdoe quem te fez maldade. Mas entre os fariseus havia a seguinte discussão. Bom, há quem falava que se teu irmão pecar contra ti, até a mulher, viu? A discussão casuística dos fariseus era assim: se tua mulher ou teu irmão pecar, uns diziam uma vez, perdoa. 2 vezes, há quem dizia que sim, há quem dizia que não. 3 vezes, há quem dizia que sim, há quem dizia que não. Mas na 4ª vez, era senso comum. Na 4ª vez que errou, tem que ser punido. Isso no tempo de Jesus. Olha como cresceu. Tadinho de São Pedro, né? São Pedro, é que essa pergunta não está bem feita, não está bem traduzida. A pergunta de Pedro é tipo assim: ó Senhor, você já mudou muita coisa, você já inaugurou muita coisa, e sobre o perdão, você não vai me dizer que eu vou ter que perdoar até 7 vezes? Entendeu a cabeça de Pedro? A pergunta é essa: Senhor, ó, o Senhor já inovou muita coisa, então eu te pergunto, será que eu tenho que perdoar até 7 vezes? Jesus busca a frase de Lameque. Repito a frase de Lameque: eu mato quem me arranhou, mato a criança que me pisar no pé. Caim será vingado 7 vezes, Lameque 70 vezes 7. É como que Jesus, quando Pedro pergunta, que foi até além do 4, Jesus disse: eu acabo com a maldição. Aquilo que é uma vingança, aquilo que é irracível, aquilo que é abominável e é fruto do pecado, que gerou de Caim Lameque, até 70 vezes 7. É como que dizendo, e agora vamos na numerologia. 7, nós sabemos que é o número perfeito, que quer dizer sempre. 70 vezes 7, traduzindo para o português, seria sempríssimo. É o superlativo de sempre. Não há limites. Se para o pecado não há limites para a vingança, para Deus não há limites para o perdão. É essa a mensagem. Portanto, eu te pergunto, que estágio, agora eu estou perguntando para você, pessoa, na sua mente, como é que está a tua mente? Perturbada? Não dorme? Cheio de remorso? Epa! Como é que está teu psicológico? Meus filhos, se nós estamos fazendo a árvore genealógica, se nós estamos vendo pessoas surtadas, eu canso de atender rádio, mães que acordam de manhã, uma no quarto, outra na outra. Eu te achei na lata de lixo. Eu te pergunto, meu filho, aonde que está a cura interior? Onde que está a terapia do perdão? Que tantos psicólogos, um psicólogo que se preze, ele não tem como negar o perdão. Pode ser de qualquer escola, freudiana, de Lacan, pode ser do que quiser, ADI, só tem uma terapia, a terapia do perdão. Aí você vai falar, concordo, mas meu filho, e na espiritualidade? Existe outro caminho de sermos iguais a Jesus, se não for pela terapia do perdão, pelo exercício do perdão? Não tem. Se Pedro disse é sempre, Jesus sempríssimo, para sempre, ilimitado, como nós somos mesquinhos. Parece que nós estamos no Antigo Testamento, nem no Eclesiástico, parece que nós estamos lá no Gênesis, parece que nós somos filhos de Caim, e não filhos de Deus. Seguindo, por isso Jesus disse, quantas vezes teve que perdoar? Jesus disse, não 70 vezes 7, mas 70 vezes 7, não 7 vezes, mas 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como? Lembre-se, antes é uma afirmação, um axioma, o que vem agora
é uma comparação, é uma parábola. Tem pesos e medidas, mas mesmo na palavra, na parábola, o que é que o Senhor diz? Ele está dizendo que Deus é aquele que não só 70 vezes 7, para Deus não há limites do perdão. Não há pecado que Deus não perdoe. Não há desgraça que Deus não conserte. Então, meus irmãos, aqui é um salto inimaginável para um fariseu. Aqui está totalmente a novidade de nosso Senhor, o Evangelho, a Boa Nova. E mais uma vez, como nós agimos? Eu sempre vou voltar nessa pergunta, porque a pergunta é assim: como é que as nossas comunidades vivem? Um fuxicando da vida do outro, um emburrado de um lado, um bicudo do outro, um difamando, caluniando, perjurando e fazendo tantas outras coisas. Mas dentro da família, uma família cristã, uma família que se diz católica, uma família que diz que é de Jesus Cristo, como lida com os problemas? Quando alguém te ofende, quando alguém te calunia, quando alguém fala mal de você e prejudica você. Não estou falando de coisinhas pequenas, não, estou falando de coisa grande. Como ele perdoou grande, ele perdoou quem o matava, perdoou os judeus e a humanidade que o matava na sua maldade. E ele diz: o perdão é ilimitado. Ah, meus irmãos, olha o exemplo que ele diz, e ele conta uma parábola muito simples. Um homem que devia uma fortuna, o outro evangelista vai dizer que chega a ser 10.000 talentos. 10.000 talentos, e o outro disse assim: você sabe quanto que daria isso em servidão? Eu não sei calcular em reais, mas se pegar a dívida do homem, e ele disse: Senhor, me dê um tempo e eu te pago. Sabe quantos anos daria de servidão? 200.000 anos, não estou mentindo. Pegando 10.000 talentos, quanto uma pessoa ganhava por dia, ele tinha que viver 200.000 anos para quitar a dívida. É claro que é uma conta que eu estou fazendo para você real, mas para dizer que aquele patrão, ele foi demais generoso. Ele não só disse: eu não vou te dar tempo, ele perdoou. Ele disse: chega, você está perdoado, você não precisa de tempo, vai, segue tua vida. Mas quando ele saiu, eram 100 moedas, ele foi mesquinho, ele quis ser malvado, ele quis ser Lameque, ele quis no mínimo ser justo, mas nem isso foi. Meus irmãos, a grande mensagem da parábola é aquilo, e nosso Senhor levou tão a sério. Essa parábola é tão forte, mas tão forte o evangelho de hoje. E perdoar é o oposto da nossa razão. É humano ter raiva, perdoar é divino. É humano se irritar, é divino relevar. É exatamente o salto em que nós fazemos quando passamos para o Cristo. Por isso, Mateus escreve: e as nossas comunidades? E as nossas vidas, como é que estão? Por isso, veja que nosso Senhor tem tanta preocupação com o perdão. E o perdão é um tema tão tocante, que ele diz que é ilimitado, e ele inclui no Pai Nosso. Ele inclui para que todo cristão, quando rezasse o Pai Nosso, eu não sei quantas vezes você reza o Pai Nosso por dia, pelo menos eu espero que né, meu filho? Mas toda vez que rezar o Pai Nosso, você tem que lembrar desse texto: perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você percebe a seriedade?
Portanto, meus irmãos, nós falamos tanto hoje que o ser humano está desequilibrado, o ser humano está surtado, como gostam os jornalistas de falar. Vivemos uma sociedade cheia de opostos. Tem uma outra palavra que eles adoram, né? Cheia de preconceito, de divisão. Tudo bem. Não seria a terapia do perdão? A cura pelo perdão? Não é exatamente esse o antídoto? Estamos no Setembro Amarelo. Foi esses dias, na quinta-feira, o dia mundial para a superação, para a prevenção do suicídio. Você sabia que por dia pelo menos 37 pessoas se suicidam no Brasil? Você sabia que de todas as faixas etárias cresceu entre 18 e 29? Suicídio. Não é o perdão? Não é a resposta? Você vai dizer, mas o problema é a pandemia. Sim, é a pandemia. O problema é o desemprego, o problema é a injustiça. Mas o problema também é a raiva. O problema, como diz Eclesiástico, é a raiva, é a vingança, é o rancor, é a falta de perdão, é a falta de sermos cristãos e perdoarmos de forma ilimitada. Essa é a liturgia de hoje. Termino te fazendo uma pergunta objetiva. Você está mais como Lameque? Você está mais como Eclesiástico? Ou olho por olho, dente por dente? Ou está como Jesus, perdoar ilimitadamente? Eu não consigo. Não diga isso. Diga comigo, pela graça de Deus eu posso. Diga sim. Você pode. Você é forte. Você tem a graça de Deus. Mas nesse campo, ou é o caminho da fraqueza ou da força. A força que vem de Deus que nos ajuda a perdoar.